Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E eu gostaria de contar uma história para vocês, para depois a gente conversar sobre essa história. É o seguinte, eu uso, vez ou outra, eu uso o metrô de São Paulo. E eu estava um dia, como outro qualquer, cheguei no metrô, sentei-me e tal e fiquei ali. De repente chegou um rapaz, já era um adulto já, mas ele estava ali com um uniforme escolar e eu olhei, era um uniforme de uma instituição que cuida de crianças com transtornos mentais, os chamados transtornos mentais. Hoje tem muita gente também falando em sofrimento, portador de sofrimento mental. Enfim, mas é alguma coisa nesse sentido, né? O que possui uma patologia mental, aquela pessoa que possui uma patologia mental ou psíquica, né? Enfim, entrou o rapaz, tudo, e ele muito ali, ele alegre, sorridente e tal, estava acompanhado de uma senhora, que acredito ser a mãe dele, e todo mundo ali em silêncio no metrô. E ele de repente me cumprimentou. Falou, oi, tudo bem? Tudo bem. E me sentou-se do meu lado. E começou a puxar assunto, começou a conversar, falar da escola, falar da família, falar do cachorrinho dele. E falou que na escola fazia uma série de atividades. Falou que o professor fazia isso, fazia aquilo, ensinava isso. Enfim, ele começou a conversar ali como se eu fosse o melhor amigo dele. Como se eu fosse ali uma pessoa que estivesse muito integrada à vida dele. E ele falando, e alegremente, sempre com um sorriso no rosto, né? E falando ali, eu aprendi a fazer isso, eu fiz isso, comi isso, né? É gostoso, você gosta disso? E perguntava ali também o que eu achava, se eu gostava ou não, né? É muito, muito, muito interessante, né? E ele todo alegre ali contando. E depois logo ele saiu, se despediu de mim, né? Mandou tchau, tudo. Nem perguntou meu nome, não perguntou nada, mas eu fiquei pensativo com aquilo. Faz tempo já que isso aconteceu. E eu sempre pensei nisso. Eu falei, puxa vida, né? É um rapaz ali, portador de algum transtorno mental. Ali conversou comigo tão alegremente, contou uma série de coisas. Fez até o dia ali ficar melhor. Contou coisas da vida dele ali, que ele tinha passado, que ele tinha vivido, sem nunca ter me visto na vida, sem ao menos saber o meu nome. Bom, primeiro ponto para se pensar, né, que até tirando por mim mesmo, né, em primeiro lugar, como que a gente reconhece uma pessoa que tem um problema mental nessa situação, né, no ônibus ali? Que é uma pessoa que fala com todo mundo, é uma pessoa que cumprimenta todo mundo, é uma pessoa que é educada com todo mundo. Olha que contrassenso. Quer dizer, um comportamento que todos deveriam ter, que era cumprimentar as outras pessoas, ser educadas com as outras pessoas, estar sorridente. Não, isso é relegado a uma pessoa com transtorno mental. Então a gente nota a loucura, a gente nota a patologia quando uma pessoa é cordial com as outras pessoas. Ela é muito educada. Ele deve ter um probleminha então, né? A pessoa chega, cumprimenta todo mundo no ônibus assim, no trem, no metrô. Só pode ser maluco, né? Por quê? Porque isso não é um comportamento usual, principalmente nas grandes cidades. Em pequenas cidades ainda se vê isso, mas nas grandes cidades não. Né? Não se vê mais isso. As pessoas estão ali fechadas na sua individualidade, não cumprimentam umas às outras. Muitas vezes há vizinhos que nem se conhecem. Quantas pessoas não moram aí num prédio
moram aí no seu apartamento, num prédio há muitos anos e não conhece o vizinho da porta da frente. Quantas vezes essa pessoa não conhece o vizinho da porta ao lado? Não conhece ninguém ali do prédio. Cruza ali, fala oi, bom dia, boa tarde, mas quando fala, mas não se conhece. Life requires us to be very sane pretty much all the time. On a daily basis, we have to be responsible, polite, productive, thoughtful, patient, logical, reliable, and dazzlingly successful too. These obligations slowly crept up on us as we were growing up. Now they are our constant realities. The problem is, no one can really keep going like this over a whole lifetime. The burdens are too great, our minds too delicate. Unfortunately, society doesn't give us much room to fall apart. It wants us at the desk 9 a.m. sharp every day with a PowerPoint ready to go, and the pressure doesn't let up till we're finally released to sleep past 11 at night. So we have no option but to keep going, while on the side we may well be drinking too much, waking up at odd times of night, addicted to the internet, calming ourselves down with sedatives, and developing all kinds of physical twitches and ailments. But in truth, no good life can or should go by without a few quite open incidents of complete breakdown. Moments when we pull up a white flag and declare ourselves simply unable to cope or fulfill any of our normal functions for a time. Rather than seeing this as an illness, this should be interpreted as evidence of normality and even health. During our crazy moments, we might be lying in bed, staring at the ceiling for long periods, seeming to make no sense, wearing strange clothes and sitting on the porch all day doing nothing, shouting, singing, dancing, cavorting, being silly in a way one hasn't been for decades, making some unusual new friends and taking off to strange places. Naturally, such phases won't be easy for those around us, but we should collectively know how to tolerate these phases without panic, as just part of ordinary life. We allow our bodies to have moments of breakdown and rest. We should allow similar moments for our minds. In any case, ourselves no time for anything but work, drown in toxic media, and develop unrealistic expectations about our bodies, relationships, and families. No wonder we need periods of true madness as a corrective. That said, the emphasis should always be on having a good mental breakdown. A good one is where we allow ourselves to reconnect with valuable truths that we've lost sight of, emotions and insights that ordinary life has prevented us from investigating. Perhaps sexual exploration, creativity, heedlessness, contact with our bodies, empathy, ecstasy, or a new kind of self-knowledge. The idea is that we should return from the land of madness and plant in the fields of apparent sanity a lot of pretty valuable seeds that can bear fruit and sustain us in the periods ahead. We should, at a collective level, give ourselves unfrightened accounts of what mad episodes mean, confident that a reconciliation with the demands of the world will eventually re-emerge. We are not automatons, but highly complicated, volatile collections of proteins that needs careful and sympathetic administration. We should expect that periods of madness just do belong to every wise and good life. Então a gente vê um rapaz desse que conversa, que é alegre, que conta as suas coisas ali como se me conhecesse há muito tempo. Então é por isso que nós reconhecemos que esse rapaz tem um problema, ele tem um transtorno mental. Veja que, olha, sinceramente é até difícil de classificar isso, né?
essa visão das pessoas, que quando alguém sai do comportamento dominante, qual do comportamento padrão, essa pessoa ela passa a ter um comportamento desviante, ela passa a ter um comportamento ali inusitado, um comportamento que precisa, fora do padrão, é um comportamento que precisaria ser nivelado, um comportamento que precisaria ser padronizado. Porque não se pode chegar num trem e cumprimentar todo mundo assim. Porque senão vão achar que você é louco, que você é maluco, que você tem um tratamento ali, né? Precisa de um tratamento. Mas como esse rapaz, ele estava ali caracterizado, ele estava com o uniforme ali da escola, que todos reconhecem, não é bem uma escola, uma instituição, que todos reconhecem como uma instituição que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais. Então isso acaba definindo, né, o que ele pode fazer isso porque ele tem problema mental. Eu não tenho, então eu não tenho que cumprimentar as pessoas. Então a nossa sociedade ela precisa começar a repensar muita coisa, né? E uma das coisas que precisa começar a repensar é justamente sobre o que classificamos de saúde mental, o que classificamos de loucura, o que classificamos de bom comportamento ou mau comportamento. É claro que não é só isso que vai definir um transtorno mental ou não, né? Mas a gente precisa começar a definir o que é um padrão, né? Um padrão de comportamento. Por que precisa ter padrões de comportamento? É claro que as pessoas, né, que vivem numa sociedade precisam seguir certas normas, precisam seguir certas regras, né? A sociedade carece de regras para que todo mundo veja no outro um comportamento previsível. Mas quando a gente vê que o egoísmo é previsível, que a individualidade é previsível, que ali a pessoa não ser cordial é previsível, e o contrário disso é imprevisível, é sinal de que uma pessoa tem um transtorno mental, é algo que a gente precisa rever. A sociedade precisa rever isso. A sociedade precisa começar a rever os seus valores, né? E já o que é loucura, o que não é loucura, o que é sanidade, isso é outro ponto até mais complexo, né? É outro ponto até mais complexo. Quem seriam os loucos, né? Quem seriam as pessoas felizes aí nessa história? Quem seriam as pessoas com as pessoas com sanidade aí dessa história? São aquelas pessoas que não cumprimentam ninguém? São aquelas pessoas que não querem saber da outra pessoa? São aquelas pessoas que não estão nem aí se a outra pessoa existe ou não? Então, assim, são coisas que a gente deve começar a se perguntar. É claro que a gente vive assim em um meio, né? Se você começar a cumprimentar todo mundo, as pessoas vão achar realmente que você é louca, né? As pessoas vão achar, para ver que ponto chegou, a esse individualismo que a gente vive aqui. Hoje a única coisa que é previsível é você se fechar no seu mundo, é você passar sem cumprimentar ninguém, entrar na sua casa, se trancar na sua casa e pronto. São poucos ainda aquelas comunidades onde os vizinhos se confraternizam, os vizinhos ali se conhecem. Então isso está virando escasso, né? É uma cidade composta de condomínios, né? Onde deveria ter ali uma confraternização entre os vizinhos, justamente por partilharem de espaços comuns. Muitas vezes há ali um distanciamento total. As pessoas prezam pelo distanciamento. As pessoas não querem ter sua individualidade violada. As pessoas não querem mais ter a sua vida
exposta de uma forma até corriqueira, assim, né? Não a sua intimidade, mas a sua vida cotidiana. Ela não quer mais o seu cotidiano seja exposto, né? Sendo que há anos atrás a gente pode perguntar para os avós aí, até mesmo para os pais, que ninguém se importava com isso antes. Que o vizinho entrava na sua casa sem pedir, ele entrava na sua casa, né? As pessoas eram mais ligadas umas às outras, né? Um vizinho tinha mais abertura para conversar com o outro, né? As pessoas se confraternizavam mais, as pessoas se uniam mais. Eu lembro mesmo na minha rua, onde eu morei quando eu era criança. Os vizinhos ali se uniam para fazer festas, para fazer quermesses. Então um monte de vizinho ali fazia aquela quermesse e todo mundo partilhava a comida ali, os pratos de doces e salgados que as pessoas traziam ali. E até mesmo quem não tinha trazido nada, se compartilhava ali, poderia comer também. Né? Que às vezes tinha ali um vizinho mais pobrezinho, mais pobre, que a gente sabia que era mais pobre, e ninguém se importava que ele também fosse ali comer, né? Então, assim, são poucos os lugares, poucas as comunidades que ainda têm algo parecido, que as pessoas se unem diante de uma causa comum. Parece que pregou-se tanto individualismo, que as pessoas devem manter a sua vida privada, o mais privada possível. Eu vejo que as novelas também estimulam muito isso nas pessoas. E hoje nós estamos colhendo isso, uma sociedade onde o vizinho sabe que na casa ao lado está tendo violência doméstica e não faz nada. Por quê? Porque, deixa eles resolverem, isso não é problema meu, né? Se ela está apanhando é porque gosta, porque se está com ele ainda é porque gosta. Se a criança está apanhando, por nada não é, né? Deve ter feito arte, alguma coisa. Deixa os pais educar os filhos do jeito que quer, né? Porque uma palmada não faz mal para ninguém. Uma palmada não, espancamento, né? Não faz mal para ninguém, né? Eu apanhei tanto lá e hoje eu tô aqui, né? Enfim, as pessoas vão tentando justificar a própria individualidade. Elas vão tentando justificar o próprio egoísmo.
Edge. Então a conversa com esse garoto aí, com esse rapaz, que se manifestou de forma tão até mesmo afetuosa assim, né, comigo, serve para a gente refletir sobre isso, assim, para a gente refletir sobre essas coisas, essa forma como a gente está lidando com o mundo, lidando com as pessoas ao nosso redor. É claro que a gente vive também numa sociedade bastante violenta, uma sociedade com alto índice de criminalidade, que muitas vezes faz a gente ficar com medo das outras pessoas. A gente fica com medo. Então a gente acaba se afastando mesmo. É tanta desonestidade também. A gente fica com medo de ser enganado pelas pessoas ali com que a gente tem contato, porque é muita desonestidade por aí. Então esse ambiente tende a desunir as pessoas. E uma sociedade desunida, uma sociedade pautada no individualismo, no egoísmo, é uma sociedade que a gente está vendo hoje no Brasil. É uma sociedade sendo explorada pelo próprio governo, sendo enganada. É uma sociedade onde o governo está tomando cada vez mais e mais medidas que a prejudicam, que a farão sofrer no futuro, mas ela está ali aceitando tudo, a sociedade está aceitando tudo. Por quê? Porque ela não sabe agir de forma organizada, não sabe agir de forma coletiva. Coletividade no Brasil, né, em alguns locais, né, a coletividade é praticamente nula. E isso é um prato cheio, é assim mesmo que a elite quer que sejamos. Eu não estou falando de elite, quando eu falo elite, eu não estou falando do dono da empresa onde você trabalha, não. Estou falando uma elite global, uma elite mundial, né? Eles querem que as pessoas sejam assim mesmo, amedrontadas e desunidas. Pessoas amedrontadas e desunidas são pessoas que você pode dominar, são pessoas que você pode controlar, são pessoas que não colocarão o seu poder em perigo.
então poderão fazer o que quiser com elas. Então essa desunião, esse individualismo que estão colocando na nossa sociedade através da imprensa, através de músicas, através de uma cultura de egoísmo muito grande, de afastar as pessoas, que o ser humano não presta, de que você ter um animal é melhor, de que o ser humano só serve para te trair, para te dar desgosto, para te se aproveitar de você. Essa é a ideia que muitos têm hoje em dia do ser humano. Em grande parte não estão erradas, mas o ser humano não pode se resumir a isso, não pode se nivelar o ser humano pelos maus seres humanos. Então é uma sociedade pautada nesses valores, nesses vieses, é uma sociedade que tende a se esfacelar. É uma sociedade que perde o seu conceito de sociedade, é uma sociedade que vai perder o seu conceito de sociedade e vai ganhar o título aí de pessoas que ocupam território. Pessoas que ocupam território. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos ser pessoas que ocupam o território. Nós temos que ser uma sociedade livre, uma sociedade organizada e uma sociedade onde todos ajam pelo interesse de todos. Enquanto nós estivermos pensando que esse garoto aí do metrô é louco, é um maluco, simplesmente porque ele cumprimentou e começou a conversar quem ele não conhecia, a nossa sociedade vai estar seriamente ameaçada. Seriamente ameaçada. A gente precisa começar a valorizar o que é bom. Às vezes o sintoma da patologia desse rapaz poderia se manifestar de outra forma, né? Enfim, tem uma série de formas aí que ela poderia se manifestar. Mas ela se manifestou dessa forma justamente por ser um comportamento que poucos praticam aqui. Cumprimentar quem não conhece, conversar com quem não conhece. Mas é isso. Só queria fazer uma reflexão aí com vocês. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal, ative as notificações para você saber quando tem novos vídeos. Um grande abraço a todos, até breve.